Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, tá? Da nossa disciplina de legislação. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa lei, tá? A Lei 7.498 do ano de 1986, tá? Olha só, eu começo aqui trazendo para vocês quem exerce a enfermagem, tá? Caso isso ainda tenha alguma dúvida na cabeça de vocês. A enfermagem, ela é exercida privativamente, ou seja, só quem pode exercer são essas pessoas. O enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, tá? Então, só essas 4 ramificações aí, tá? Que podem exercer a enfermagem, esses quatro cargos, tá? Então, a enfermagem, ela vai incumbir quem? Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliares de enfermagem e as parteiras, tá? Então, todos eles fazem parte da enfermagem, tá? Auxiliar a gente não vê tanto mais, porque é uma profissão, um ramo da enfermagem que ele vem se extinguindo, tá? A gente não tem mais escolas que formam auxiliares de enfermagem, hoje em dia a gente está formando mais técnicos, tá? Vocês, que a gente está lançando aí no mercado de trabalho. Olha só. E o que essa lei diz, tá? Essa lei, ela foi sancionada no dia 25 de junho de 1986, tá? E ela fala o quê? Ela fala sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e das outras providências. Então, ele regulamenta, tá? A gente viu que a enfermagem, ela foi criada, ela foi aprovada, né? Foi reconhecida como uma profissão por outra lei, tá? E nessa lei ela regulamenta, tá? Então ela está regulamentando o exercício da enfermagem e das outras providências. E ela diz também que se torna livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, tá? Desde que a gente observe as disposições da lei. Então, ele torna a enfermagem livre para ser exercida em todo o Brasil, desde que a gente siga o que a lei manda, tá? Então, não é sair por aí apenas exercendo a enfermagem, não. A gente tem que se basear nas leis, tá? E exercer essa profissão como a lei manda. Tudo bem? Olha só, a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem, que foi o assunto da aula passada, tá? Com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Que é isso, professora? A enfermagem, ela só pode ser exercida por pessoas que estejam inscritas e habilitadas no Corém, tá? Com jurisdição na área onde você vai trabalhar. Então, o que é isso? Você precisa estar inscrito no Corém, no estado que você vai trabalhar, por exemplo, vai trabalhar aqui na Paraíba, então você precisa estar inscrito no Corém Paraíba, tá? Para poder fazer o exercício da sua profissão, tá? E você precisa estar inscrito e habilitado no Corém. Tá, pessoal? Se você vê uma pessoa exercendo a enfermagem e essa pessoa não ter inscrição no Corém, ela não esteja habilitada pelo Corém, ela está fazendo aí o exercício da profissão ilegal, tá? Essa pessoa precisa ser denunciada sim, tá? Porque não pode de forma alguma, tá? Exercer a enfermagem sem estar inscrito no Corém, tá? Isso é exercício indevido, ilegal da profissão. Essa pessoa ela pode ser presa e responder legalmente por isso. Então, caso vocês vejam, denunciem, tá? Para a gente deixar a nossa enfermagem cada vez mais rica. A enfermagem, ela é exercida privativamente, como eu falei, pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem e pelo auxiliar de enfermagem e também pela parteira, tá? Respeitados os respectivos graus de habilitação. Então, você vai fazer aquilo que lhe incumbe, tá? Você vai prestar o seu papel de acordo com aquilo que você estudou, tá? Eu vou falar mais à frente quais são as atividades privativas de cada parte da enfermagem, tá? Mas você vai fazer aquilo que lhe incumbe, tá? Se você for designado para prestar um serviço que não é do seu grau de habilitação, é um direito seu, tá? Negar-se a fazer. O planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem
planejamento e programação de enfermagem também. Então, todas as instituições e serviços de saúde, eles incluem, além do planejamento e programação deles, eles têm que ter, sim, também o planejamento e programação de enfermagem. Então, geralmente, eles põem enfermeiros também ali na direção, para estar fazendo o planejamento das ações de enfermagem, tá? Porque a gente precisa que a enfermagem ela trabalhe de forma organizada. Não é somente jogar o pessoal dentro de um serviço de saúde e mandar eles faz aí. Não, de forma alguma, tá? Então a gente precisa de planejamento e de programação para que esses serviços eles fluam e a assistência de enfermagem também, e que seja cada vez melhor tanto para a equipe de saúde quanto para o paciente, tá? Porque imagina só, se fosse de uma forma desorganizada, com uma desordem, não iria para frente esse serviço, tá? Então a gente precisa que a enfermagem ela trabalhe também de forma planejada e programada, tá? Para que tanto a gente se beneficie, nós profissionais, quanto os nossos clientes, nossos pacientes. A programação de enfermagem inclui a prescrição também da assistência da enfermagem, tá? Que é a SAI. Nessa prescrição, nós vamos ver as necessidades do nosso cliente, vamos diagnosticar as necessidades desse cliente e vamos prescrever e vamos traçar um plano de cuidados, tá? A gente vai se basear no diagnóstico, nos objetivos que a gente precisa, tá? Nas intervenções e nos resultados que a gente deseja adquirir, tá? Isso vai ficar mais para frente, esse assunto. Olha só, e aí nessa lei, ela dá também as atividades dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem. No material de vocês, aí que vai o PDF, vai aparecer as atividades dos enfermeiros, tá? Eu não vou falar aqui no slide para não se prolongar, porque eu não vou cobrar para vocês, tudo bem? Mas aí na aula escrita vai sim algumas atividades dos enfermeiros, tá? Essas atividades, o que cada profissão, o que cada setor da enfermagem vai fazer, é dada por esse decreto. Então, a enfermagem ela foi reconhecida de forma legal um ano antes, tá? De 25 de junho de 86. E só. E aí ficou, cada um faz uma coisa e tal, e aí esse decreto 94.406 de 87, ele veio para quê? Perdão, ele veio para organizar a assistência da enfermagem. Porque imagina, eu faço tudo, você faz tudo, seu colega faz tudo. Não, então vamos ver, ó, o enfermeiro vai fazer isso, o técnico isso, auxiliar isso, para que seja algo organizado, tá? Para que a assistência ela flua. Olha só, ao técnico de enfermagem, o que incumbe, tá? Ele vai exercer atividades auxiliares de nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, tá? Então, não é só de nível médio. Nível médio seria apenas os auxiliares, tá? Então, vocês têm a técnica, vocês estão estudando, vocês estão adquirindo conhecimento técnico-científico, tá? Então, vocês podem fazer mais. Então, vocês participam da programação da assistência de enfermagem, executam ações assistenciais de enfermagem, orientam e supervisionam o trabalho de enfermagem em caráter auxiliar. Então, vocês vão estar ali em caráter auxiliar ao enfermeiro, participando da programação da assistência. Então, tem assistência de enfermagem aqui nesse meu serviço, eu vou sim trabalhar em caráter auxiliar ao enfermeiro, para estar programando essas atividades de enfermagem, tá? Executar ações assistenciais de enfermagem, ou seja, prestar assistência de enfermagem, orientação e supervisão também do trabalho, porém, em caráter auxiliar ao enfermeiro, tá? Executa também atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro. Então, vocês podem participar das atividades da assistência de enfermagem. Vocês podem fazer o trabalho, os serviços do auxiliar, tá? Também. E vocês só não podem fazer aquelas que são privativas do enfermeiro, que só o enfermeiro pode fazer. Vou citar dois exemplos: passagem de sonda vesical, passagem de sonda nasogástrica ou nasointeral. Tá? E vocês também integram a equipe de saúde, tá? Então, vocês também vão assistir ao enfermeiro. O que é isso? Vão estar ali em caráter auxiliar ao enfermeiro,
participando do planejamento, das ações de enfermagem, tá? Então, em caráter auxiliar ao enfermeiro, vocês vão participar no planejamento, na programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem. Vocês vão prestar também cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, tá? Então, média e alta complexidade, a alta complexidade, o auxiliar ele não participa, tá? Porque ele não tem conhecimento técnico científico para isso. Então, os técnicos de enfermagem vão sim estar atuando em emergência, em UTI, tá? Quem lida ali diretamente com pacientes em estado grave, em risco iminente de morte. Vocês participam também na prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica. Vocês participam também na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar. Então, vocês integram, sim, as comissões, as CCIHs, são as comissões e controle de infecções hospitalares. Vocês também vão integrar ali aquela equipe para estar ali prevenindo e controlando, tá? Essas infecções hospitalares. Vocês participam também na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde, tá? Então, vocês vão estar ali prevenindo e controlando também danos, tá? Danos físicos que possam ser causados durante a assistência. Então, se você vê alguma negligência, alguma imprudência, tá? Ou até mesmo imperícia, vocês têm que estar ali atentos para controlar e prevenir qualquer tipo de dano, certo? E aí, pessoal, ao auxiliar de enfermagem, a gente vê muito as atividades do auxiliar atreladas ao técnico. Por o auxiliar está sendo uma parte da enfermagem que está sendo um pouco esquecida. A gente não tem mais formação tanto de auxiliares de enfermagem. Então, acabou que o técnico, ele pegou, não posso dizer pegou, né? Mas ele integrou as suas atividades, as atividades auxiliares também, tá? E o auxiliar de enfermagem, ele vai executar as atividades auxiliares de nível médio. Olha só, o técnico, ele é médio técnico e o auxiliar é só nível médio. Atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhes observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, tá? Executar ações de tratamento simples, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e participar da equipe de saúde. Olha só, então ele vai estar ali atento ao paciente para estar reconhecendo sinais e sintomas, para estar descrevendo e passando para a equipe o que aquele paciente pode estar apresentando. Ele também executa algumas ações simples de tratamento, que vocês vão ver agora, tá? E eles prestam cuidados também de higiene e conforto ao paciente, tá? Ele prepara o paciente para consultas, para exames e também para fazer tratamentos. Ele observa, ele reconhece e ele descreve sinais e sintomas ao nível de sua qualificação, como eu já falei para vocês, e ele executa tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como ele pode administrar medicamentos por via oral e parenteral, tá? Realiza controle hídrico, ou seja, o que entra de líquido e o que sai. Ele pode estar fazendo aí esse controle hídrico do paciente. Ele pode fazer curativos. Ele pode aplicar oxigenoterapia, tá? Aplicar ali oxigênio. Tudo isso se prescrito, tá, pessoal? Nebulização, enteroclisma, enema, tá? Lavagenzinha intestinal, calor ou frio para o paciente. Ele executa tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas, tá? Então, ele pode estar ali trabalhando numa sala de vacina, tanto aplicando quanto fazendo realmente a aplicação dessas vacinas, e também ele vai estar ali cuidando da sala, guardando essas vacinas, acondicionando, tá? Tendo aquele controle ali da conservação, da validade, quanto tempo essa vacina ela pode ficar aqui aberta, ele vai fazer esse controle também. Ele efetua o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis, realiza testes
e procede à sua leitura para subsídio diagnóstico. Ele colhe também materiais para exames laboratoriais, então a enfermagem está apta também para coletar esses materiais. Presta cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios, tá? Então ele participa ali no pré e no pós. O intraoperatório ele não participa, tá? No intraoperatório, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, anestesista, equipe de limpeza, tá? Mas o auxiliar ele não participa no intraoperatório. Circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar, tá? Isso aí, hoje em dia compete mais ao técnico de enfermagem, tá, pessoal? E executa atividades de desinfecção e esterilização, ou seja, ele pode trabalhar numa central de material, tá? Central de materiais e esterilização. Ele presta também cuidados de higiene e conforto ao paciente e zela por sua segurança, inclusive alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se. Então, se tem um paciente que ele está impossibilitado de se alimentar, o auxiliar de enfermagem ele vai ali ajudar esse paciente a alimentar-se. Ele zela pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependência de unidades de saúde. Tá? E ele também integra a equipe de saúde. Só para que fique bem claro, pessoal, essa questão da limpeza e ordem, a gente tem que zelar e limpar pelo nosso ambiente de trabalho. Então, o posto de enfermagem, nós devemos sempre deixar organizado, materiais organizados e limpos e devidamente acondicionados. Outra coisa, o leito do paciente é de obrigação, a limpeza do leito, tá? É de obrigação da enfermagem. Tá? Não, você não vai dar banho no paciente e vai deixar o paciente lá num leito sujo. Tá? Então, a limpeza do leito procede à enfermagem, certo? O chão, parede, banheiro, aí sim fica com a equipe da higienização. Porém, o leito onde o paciente se encontra é de obrigação a limpeza, quem faz é a enfermagem, é obrigação nossa. Tá? Ele participa de atividades de educação em saúde. Inclusive, ele pode estar orientando os pacientes na pós-consulta, tá? Quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas. Então, ele pode estar lá. O paciente saiu da consulta, o médico passou um bocado de prescrição, um monte de informações, e ele vai lá, tá auxiliando, explicando como deve ser, como deve seguir esse tratamento, tomar isso de que hora, fazer isso, alimentação tal, certo? E ele auxilia o enfermeiro e o técnico de enfermagem na execução dos programas de educação em saúde, tá? Então, ele participa lá dessa educação, de estar educando esses pacientes, tá? Para eles estarem ali melhorando sua condição de saúde. Executa também os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes e ele participa também dos procedimentos pós-morte, tá? Então, o paciente foi a óbito, vai fazer o preparo do corpo, tá? Pós-morte, ele vai participar também, tá? Ele participa ativamente. As atividades referidas dos técnicos e auxiliares, quando exercidas em instituições de saúde públicas e privadas e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob a orientação e supervisão do enfermeiro, tá? Então, técnico e auxiliar, eles podem fazer, sim, tá? Porém, ele vai precisar de supervisão e orientação do enfermeiro. Então, o enfermeiro, ele vai orientar sobre o que cada um vai fazer, qual é a obrigação sua e sua, tá? Ele vai estar ali supervisionando, tá? Eles não vão trabalhar sem supervisão. E aí, incumbe a todo o pessoal de enfermagem, ou seja, é para todo mundo da enfermagem, enfermeiro, técnico, auxiliar e parteira, cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia da Enfermagem, que seria o nosso Código de Ética. Tá? E quando for o caso, anotar no prontuário do paciente as atividades da assistência de enfermagem para fins estatísticos. Tá? Então, pessoal, nessa aula, vocês puderam aprender um pouco sobre as atribuições do pessoal da enfermagem. Vocês viram a lei de criação, que tornava livre o exercício da enfermagem, e viram um pouco
do que cada profissional de enfermagem ele deve fazer, como ele deve atuar, como ele deve proceder. O que a lei diz, eu posso fazer isso? Tá? Então você procura nesse decreto se você pode fazer ou não, se incumbe a você ou não fazer aquilo, tá? Então por isso é tão importante a gente conhecer a legislação, tá? Porque a gente fica sabendo o certo para nós exercermos a nossa profissão da forma mais correta possível, cumprindo a lei, na base da lei, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido também um pouco, tá, sobre as atividades dos técnicos e auxiliares. E é isso, tá? Então, até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai aprender sobre o código de ética, tá? O nosso código de deontologia dos profissionais de enfermagem. Tudo bem? Então é isso. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato comigo, tá? Vocês têm aí o meu Instagram, tem aqui os comentários, tá? Podem estar entrando em contato comigo. Tudo bem? Então é isso. Tchau, tchau e até a próxima aula.